novo livro do Joel Birman, que é sempre uma referência para nós analistas, o trauma na pandemia do coronavírus, suas dimensões políticas, sociais, econômicas, ecológicas, culturais, éticas e científicas. E chama a atenção como que o Birman vai passar por essas áreas todas e nos fazer pensar nessa rede que é a vida, sem separar, sem compartimentar questões tão cruciais para a humanidade, né? A questão do meio ambiente, a questão da saúde, a questão política, a questão social. São 18 capítulos em que ele nos coloca bem de perto com cada área dessa que pode dialogar com a psicanálise, né? Tem um capítulo que eu já me debrucei bastante para estudar, que é o desamparo, desalento e desafio, mas eu quero comentar e compartilhar aqui sobre o capítulo 18, que é o da experiência psicanalítica com a virtualidade, com o mundo virtual, com aquilo que nós não estávamos acostumados, né? Eu mesma, vez ou outra, atendia uma pessoa que estava de viagem ou que não podia vir ao atendimento presencial, mas isso era muito raro na minha clínica. E agora a gente está já há quase 2 anos fazendo esse trabalho virtual que tem funcionado, e quero ler e compartilhar com vocês algumas impressões do Birman com as quais eu me identifico muito. É possível dizer que o corpo se faz efetivamente presente nas práticas psicanalíticas virtuais pela incidência dos registros de imagem, da voz, da pulsão escópica e da pulsão invocante, respectivamente. Pela voz e pela imagem especular, o corpo pulsional se faz presente no virtual, de forma que podemos caracterizar essas práticas clínicas como oriundas da experiência psicanalítica propriamente dita. É, portanto, possível realizar atividade psicanalítica de forma virtual e não apenas presencial, como suponho que demonstrei neste último capítulo. Isso não implica dizer que a partir dessa demonstração se possa trocar as práticas psicanalíticas presenciais pelas virtuais no futuro, pois aquelas são fundamentais. Mas é importante descobrir que prática psicanalítica virtual pode efetivamente existir em certas condições sociais e psíquicas de exceção, como foi o caso paradigmático da atual pandemia. Isso nos consola, né, num certo sentido, e como estamos vivendo um momento também de uma certa transição para a retomada presencial, né? Algumas atividades presenciais, muitas pessoas que atuam na psicanálise já estão fazendo, né? E é sempre importante a gente não perder de vista esse pensamento circular que vai dialogar com diferentes áreas e vai poder pensar sobre o presencial, pensar sobre o virtual e pensar também sobre o misto, o híbrido, né? Dentro da possibilidade do analista, do analisando e da segurança de ambos. O importante é que a população se sinta segura e que a gente possa continuar fazendo nosso trabalho não impedido por uma pandemia. Super recomendo esse livro do Birman.